Muitos de nós, ao começar o ano, a gente coloca metas e metas e objetivos. Mas será que a gente para celebrar quando essas metas são concluídas? O que a Bíblia diz a respeito disso? Fique comigo nos próximos minutos, eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito sobre não menosprezar as pequenas conquistas. Quero tomar como base o texto de Zacarias 4, o versículo 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Concluir uma meta é algo que nos deixa muito felizes quando a gente dá aquele check nos nossos objetivos. Isso é algo que genuinamente nos traz felicidade. Isso é muito bom. Mas será que a gente para realmente para celebrar essas nossas conquistas? O contexto do texto que lemos é que Zorobabel ele é chamado por Deus para efetuar uma grande obra. O reino de Judá ele havia sido destruído por conta da idolatria. Então o povo ele cai no pecado de idolatria e por isso Deus permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ah, não! Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vem, ele invade Israel e ele destrói o templo. Então, no contexto, naquele momento onde se passa essa profecia dada a Zorobabel, Deus havia chamado Zorobabel para construir o templo em Jerusalém. Só que ele estava meio com medo, meio desanimado. E é muito interessante ver que a resposta de Deus é que Deus se alegra em ver o começo da obra, em ver o começo daquilo que alguns anos depois se concluiria. Mas só de Deus ver o começo, só de Deus ver Zorobabel obedecendo ao chamado do Senhor, aquilo já causava alegria a Deus. Que declaração linda é essa? De saber que Deus se alegra quando a gente começa. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, 99% das vezes, o nosso começo ele não vai ser uma explosão, ele não vai ser extravagante. Muitas vezes a gente vai começar uma empresa e ela vai demorar a crescer, muitas vezes a gente vai querer comprar um carro e vai demorar para que esse sonho ele se realize, muitas vezes a gente quer começar um projeto e o início ele é meio pequeno, ele não é tão escandaloso quanto a gente gostaria. Mas só da gente saber que Deus se alegra e só da gente saber que obedecer à vontade de Deus traz a alegria do coração de Deus, e a própria Bíblia vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força, isso nos dá muito ânimo para concluir, para continuar essa empreitada. O melhor crescimento é aquele que é constante. É igual aquela frase que diz devagar e sempre. Olha só que interessante o que a Bíblia fala em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Algumas versões vai falar que é infiel. Quem é infiel pouco também é infiel no muito. Que texto forte. Muitas vezes o pouco ele é só uma desculpa para a gente não fazer. Precisamos nos alegrar em começar. Feito é melhor do que perfeito. Um paralelo muito interessante que a gente pode tratar é a carreira de um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele não acorda um dia e fala, vou ser jogador de futebol, e no outro dia está jogando no Real Madrid. Ele começa, ele passa pelas categorias de base, ele vai crescendo lá dentro, crescendo. Muitas vezes ali, ele vai para o profissional e tem pouquíssimas chances, mas ele persevera, treinando dia após dia, às vezes entrando num jogo faltando 5 minutos, às vezes entra no jogo faltando 10, ou muitas vezes a chance ela aparece do nada. O jogador titular se machuca no início do jogo. Só que muitas vezes, muitas pessoas, por não estar preparado, por não estar em constante treinamento, quando a oportunidade aparece, ela não está pronta. Então por isso que é importante a gente alegrar, é importante a gente continuar fazendo mesmo que no pouco. Então esse jogador que muitas vezes desejou uma oportunidade, se ele tiver treinado dia após dia, se ele tiver se alegrado no processo, quando chega a oportunidade dele de fazer algo importante, a oportunidade dele de brilhar, ele está preparado. E assim acontece na carreira de muitos jogadores. Eles começam, eles têm pouca chance, só que um dia a chance aparece. E pelo constante treinamento, por estar em constante melhora, quando chega a oportunidade, ele consegue aproveitar. Precisamos entender que existe um processo semelhante em quase todas as etapas da nossa vida, em quase todas as áreas da nossa vida. O nosso começo, ele raramente, isso é em pouquíssimos casos, exceções, que ele vai ser explosivo. Mas o normal da vida de todo mundo
é que o processo ele seja contínuo e muitas vezes ele seja até demorado. Ele demore anos, até que você consiga aquilo que você busca. Esse processo ele sempre existe e ele não deveria nos desanimar. Claro que podemos nos alegrar de no futuro a gente ter cumprido com as nossas metas, os nossos objetivos, mas a alegria que a gente deve ter no nosso dia é a alegria do hoje. É a alegria de estarmos felizes por termos começado, é a alegria de estarmos felizes porque estamos obedecendo. Porque mesmo que a gente não consegue ver o resultado hoje, a gente sabe que se a gente continuar dia após dia, principalmente alegre, a gente vai conseguir. Mas a gente não pode deixar para ser feliz no dia de amanhã. Quantos de nós não escolhem um dia para ser feliz? O dia que eu terminar a faculdade, o dia que eu passar em medicina, o dia que eu conseguir meu trabalho, o dia que eu aposentar, o dia que eu conseguir meu filho. E a gente acaba adiando a nossa alegria e passando o processo inteiro sendo infeliz. E não precisamos viver esse tipo de vida. Podemos ser felizes hoje. No nosso começo não tão escandaloso, no nosso começo, às vezes, não com tanto sucesso, mas a gente pode ser feliz no dia de hoje, no nosso pequeno começo. E alegrarmos simplesmente quando a gente cumprir pequenas metas, pequenas etapas desse nosso sonho, desse nosso propósito. A sua obediência ao chamado do Senhor é isso que vai fazer a sua vida ter sentido. E muitas vezes Deus vai te pedir para fazer uma coisa que no início não vai ter tanto destaque. Às vezes Deus te chama para influenciar uma área da sociedade que hoje nem é tão visualizada. Mas o que a gente sabe é que quando a gente cumpre o nosso talento, a gente vai ser recompensado. É isso que a gente pode ver na parábola dos talentos, que vai falar que aqueles que renderam mais talentos, eles tiveram uma recompensa de cidades. Então a gente vai ser recompensado, seja nessa terra, seja na eternidade, pela nossa obediência à palavra do Senhor, mesmo que isso não implique um sucesso imediato. Até porque o nosso sucesso ele é diferente do sucesso de Deus. Então muitas vezes influenciar 1000 pessoas pode não ser um sucesso. E às vezes influenciar 10 pessoas pode ser um sucesso. Porque vai depender da nossa área de influência. Uma pessoa que influencia fora da vontade de Deus, mesmo que ele influencia 10, 20 mil pessoas, ele não está obedecendo ao seu chamado. Mas uma pessoa que mesmo influenciando 1, 2, 3, 10 pessoas, está fazendo isso segundo a vontade de Deus, ela vai ser recompensada. Ela vai ser recompensada, seja nessa terra, seja na eternidade, pela obediência ao Senhor. Então, seja fiel no pouco e se alegre sendo fiel no pouco. Porque se você tentar pular uma etapa, tentar forçar um sucesso fora da vontade de Deus, um sucesso fora do tempo, você pode se frustrar e aquilo que poderia ser um presente de Deus na sua vida acabe sendo um fardo difícil de suportar. O grande profeta Moisés, a imagem do Cristo no Antigo Testamento, ele tentou forçar o seu ministério antes do tempo e ele foi mal compreendido e ele se frustrou. Mas quando a gente vai ler e quando Deus o envia, as coisas vão dando certo. Quando Deus o chama, aquilo que no passado ele se frustrou para tentar fazer com a sua própria força, quando ele decide viver na graça de Deus, ele consegue aquilo que no passado tinha sido tão difícil para ele. Ele consegue ser libertador do povo de Israel e ele consegue alcançar as promessas na força de Deus e não na sua força. Portanto, confie no Senhor. Porque os seus pensamentos eles são maiores que os nossos e os caminhos deles também são maiores que o nosso. Às vezes, o que a gente acha que é um fracasso, uma pedra no nosso caminho, às vezes é só uma situação onde Deus quer aplicar a graça dele na nossa vida. Às vezes, a dificuldade é só uma forma de Deus nos ajudar. Às vezes, o começo, que às vezes não é esplêndido, não é extraordinário, às vezes é só Deus trabalhando para que quando o resultado chegar, ele não chegue para nos destruir, mas para nos edificar cada dia e para que a gente possa ser instrumento de edificação na vida do outro. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para alguém que você ache que vai ajudar, que você julgue necessário assistir. Se inscreva no canal e se tiver alguma dúvida, comente. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!